Olá, meus amigos, minhas amigas, juntos mais uma vez, alegria em estar com vocês aí. Deus abençoe o nosso momento, Deus abençoe o nosso encontro. O encontro entre nós e nosso Deus sempre tem perspectiva de caminhos, de possibilidades, de recomeços, de realinhamentos. E hoje nosso tema está dentro dessa perspectiva. Uma vida que agrada a Deus. Esse é o tema da epístola de hoje. E a gente vai estar olhando para todos os outros textos que estão juntos aí, nesse panorama, para procurarmos a nossa orientação sobre essa vida que agrada a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus, com certeza, é o nosso arrependimento e confissão dos pecados. Agora nós podemos fazer isso diante do altar do Senhor. Estou te convidando então para nós irmos lá e levarmos a Deus a nossa oração, pedindo perdão no altar aqui do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai amado, obrigado por receberes a cada um de nós nesse momento na Tua presença. Aproxima-nos de Ti pelas Tuas promessas, concede-nos a participação, a possibilidade de participar contigo, de recebimento da palavra, de encontro contigo, de fortalecimento da nossa fé. Pedimos a Deus que sejas paciente ao nos receber, envolvendo-nos com o Teu perdão, com a Tua promessa de salvação. Concede-nos o verdadeiro arrependimento de todos os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras ou atitudes, e ajuda-nos a encontrarmos o caminho bom que agrada a Ti, e que possamos, iluminados pelo Espírito Santo, construirmos uma vida verdadeiramente agradável a Ti. Concede-nos esta graça em nome do Senhor Jesus. Amém. A promessa de Deus é sempre de nos receber quando nós estamos arrependidos, de nos acolher quando nós estamos pedindo perdão. E é isso que Deus faz com cada um de nós que tem essa atitude agora diante dEle. Então, para você que está assim, nessa atitude de arrependimento e confissão, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos agora com a leitura do primeiro texto da noite de hoje, do dia, da manhã, onde você está aí nos recebendo. Vamos compartilhar o texto de Salmos, que está previsto para o dia de hoje. Então, vamos à leitura deste Salmo. O Salmo é número 43 e tem por título Oração de um Homem Longe da Pátria. Essa é a palavra, e que diz o seguinte: Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Por que tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade, para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, e ao teu templo onde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém.
No livro de Miqueias, capítulo 3, versículos 5 a 12, encontramos o texto do Antigo Testamento de hoje, palavra de Deus que diz assim: Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor Deus diz a esses profetas: Em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus, e por isso ficarão desmoralizados. Mas, quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiças e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça, os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras. O Monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Essa é a palavra da profecia de Miqueias para o momento agora. Senhor, tu foste habitação no tempo que passou. Vem, fala a nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vêm guiar na escuridão atroz. Vem, faz em nós a luz brilhar e ouçamos tua voz. Num mundo estranho, tuas leis parecem não servir. Sem rumo certo ou infiéis, tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver que temos de enfrentar. Ó Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo sem lembrar os que carecem pão. Nós nos lançamos nas prisões do medo, angústia e dor. Vem, rompe as trevas e os grilhões e dá-nos fé, Senhor. Restaura nossa fé e o amor ao semelhante, ó Deus, e que pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar e que inspiremos corações a virem te adorar.
1 Tessalonicenses 4, 1 a 12. Esta é a epístola do dia de hoje. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte: Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Esse é o texto da epístola. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Descanses nunca, crente, eis o diabo a te cercar, contra o seu poder ingente, continua a batalhar. Por Jesus encorajado, só com Ele vencerás. Quando sucumbirás. Muitos são os sedutores que procuram te abater, com agrados traidores não lhes vás obedecer. Marcha sempre vigilante através do escuro val, levantando teu semblante para a glória perene. Seja teu divino guia, o bondoso Salvador, teu caminho alumia, aliviando a tua dor. Se fiel até a morte, pois Jesus por ti morreu e te faz bastante forte para o bom combate teu. Muitos são os vencedores, cujo exemplo seguirás, em demanda
Seguimos agora com o texto do Evangelho, Mateus 23, 1 a 12. Então, esse texto diz o seguinte: Jesus e os mestres e leis e fariseus, é o título que a gente tem aí. Jesus então falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares dos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestres. Porém, vocês não devem ser chamados de mestres, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm só um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder só, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Esta é a palavra de Jesus aí no texto de Mateus 23. Seguimos agora com a confissão da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Conosco fica Deus, a noite vem, as trevas crescem, e Senhor convém que nos socorra a tua proteção. Ó, vem fazer conosco habitação. Depressa vem o nosso fim mortal, desaparece o gozo terreal, mudança vem em tudo e corrupção, conosco faz eterna habitação. Vem revelar-te a nós, Jesus Senhor, Divino Mestre, Rei e bom Pastor. Ó, guia forte, amparo em tentação. Vem fazer conosco habitação. Presente estás nas trevas ou na luz, não há perigo andando com Jesus, medo e pavor já
jamais existirão, onde meu Deus fizer habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo santos vão ressuscitar. No reino além não há perturbação, senão com Deus ditosa habitação. Senão com Deus ditosa habitação. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, vamos então à nossa reflexão do culto de hoje, do tema A Vida que Agrada a Deus. Olhando um pouquinho para todos os textos, vamos buscar uma resposta para esse grande desafio que é viver na presença de Deus de uma forma agradável. A gente abrindo os textos, por exemplo, lá no Salmo 43, que foi o primeiro que a gente leu hoje, a gente vai ver no versículo 1 que diz assim, ó, livra-me das pessoas traiçoeiras. Começa assim o texto, né? Pessoas que são perversas, traiçoeiros são perversos. Se infiltram no meio de Deus, são fracos em fidelidade, honestidade e verdade são coisas que não têm valor para eles. Mas eles estão misturados no meio do povo de Deus. Pelo que nós entendemos daquele texto, ele está pedindo, livra-nos desse tipo de mistura, livra-nos desse tipo de problema, desse tipo de postura, desse tipo de atitude que está presente entre as pessoas que são a igreja de Deus. Essas coisas estão presentes e nós temos aí agora o desafio de pedir que Deus não permita que essas coisas sejam o modelo, que essas coisas sejam a inspiração, ou que seja assim o caminho a ser seguido e imitado pelas pessoas que são a igreja de Deus. Nós não conseguimos evitar a presença dessas coisas em nosso meio, mas nós podemos filtrar para que elas não sejam a tônica que orienta as nossas decisões, as nossas escolhas e o nosso jeito de ser e viver. Pessoas assim, é dito no texto, são pessoas que estão longe de Deus. Lá no versículo 1 ele diz, essa gente não te adora. Eles estão aí, mas eles não te adoram. Com esse tipo de atitude, não estão agradando a Deus, não estão adorando a Deus, as pessoas traiçoeiras. Então o salmista pede para Deus proteção em relação a essas pessoas. E aí nós podemos imaginar que o salmista também não está se vendo só dentro da sua igreja, mas está se vendo dentro do mundo. Muitas vezes isso está na nossa volta, dentro do mundo que nós vivemos, de uma forma muito intensa, de uma forma muito viva. E aí nós precisamos pedir que Deus nos guarde, precisamos pedir que Deus nos proteja de sermos assim. Se não podemos evitar, nós podemos não fazer o que eles estão fazendo. Assim como Lutero certa vez falou, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre nossas cabeças. Então não podemos impedir o mal dentro do mundo, mas podemos evitar o mal. E é esse o pedido que precisamos fazer a Deus, que nos ajude a ver onde está o mal, a identificar os maus exemplos, a evitar esses maus exemplos e a combater esses maus exemplos também. Traiçoeiros são aqueles que na frente da pessoa agem de um jeito e longe da pessoa, ou distante da pessoa, ou pelas costas da pessoa agem de outro. Esses são os traiçoeiros, né, que pensam e falam coisas que não condizem à verdade a respeito das outras pessoas. Difamam. São aqueles que são mencionados por Lutero lá no 8º mandamento. Quando Lutero explica o 8º mandamento,
ele fala sobre mentir, trair, caluniar e difamar o próximo. Esses são os pecados do 8º mandamento. Todas as pessoas que praticam esse tipo de atitude são os traiçoeiros, né? Falam inverdades a respeito das pessoas, especialmente quando elas não estão presentes, ou ocultam a verdade a respeito, não defendem as pessoas quando elas estão ausentes, permitem que sejam difamadas, revelam maldosamente os segredos uns dos outros e se divertem com isso, falam mal das pessoas na sua ausência e prejudicam a reputação alheia. Esta vida não agrada a Deus. É disso que o salmista lá no Salmo número 43 está pedindo: livra-nos, ó Pai dos céus, desse tipo de postura, desse tipo de pensamento, desse tipo de atitude. Afasta de nós esse tipo de influência. Não permita que isso se misture dentro do nosso coração e da nossa mente. Não permita que isso se crie dentro da nossa igreja, da nossa família, do círculo de amigos que temos e no mundo que vivemos. Porque essa vida não agrada a Deus. Em Miqueias, que é o profeta de hoje, no capítulo 13, ele diz: profetas. Agora o Miqueias está olhando para dentro da sua igreja. Está dizendo aí, temos profetas que enganam o povo e pedem dinheiro para o povo e impõem ao povo pesadas cargas. Para os que podem pagar, leves cargas. Para os que não podem pagar, pesadas cargas. Ameaçam os que não pagam, pastores e líderes religiosos, que impõem pesadas cargas sobre os seus seguidores. São esses os que estão sendo denunciados pelo profeta Miqueias. Ele está dentro de um sistema, de uma organização de igreja, em que a perversidade está nas cabeças, nas lideranças da igreja, nos profetas, nos sacerdotes e nos líderes, que fazem do povo pessoas a quem submetem a sofrimentos e a pesadas cargas. E ele diz aqui: o que Deus espera dos líderes religiosos não é isso. Versículo 8 ele diz: o que Deus espera dos líderes religiosos é amor à justiça, coragem para condenar os pecados e coragem para denunciar as maldades, mas com amor à justiça, baseados na justiça. Isso é o que Deus espera dos pastores, dos líderes religiosos, dos profetas e de todos aqueles que se ocupam com a palavra de Deus, nas lideranças dentro das igrejas também. Pastores honestos e fiéis à palavra e líderes conscientes das suas responsabilidades. Isso agrada a Deus. É disso que Miqueias está falando. Abordagem centrada na palavra de Deus e não nas simpatias pessoais, e não nos benesses e nos méritos e nos recebimentos e nas vantagens e nos favores pessoais que possam ser oferecidos. A palavra deve ser o centro, e é olhando para a palavra que deve ser pregado para as pessoas que estão aí. Amor à verdade agrada a Deus. ênfase no amor de Deus, valorização da vida do próximo e do seu bem-estar, amor a si mesmo e ser centralizado no Evangelho em todas as suas ações, em todas as suas buscas. Isto é o que agrada a Deus, fidelidade ao Evangelho e fidelidade à lei. Pastores, líderes religiosos e todos aqueles que estão em cargos de importância dentro das igrejas e nas comunidades precisam ter esta centralidade. Isto é o que agrada a Deus. Então nós não estamos aqui diante de uma estrutura que, se ela for perversa, precisa ser aceita, porque ela é uma estrutura de igreja. Se é perversa, tem que ser combatida porque não agrada ao Senhor. O que Deus quer de todos é que o amor à justiça e o amor ao bem-estar das pessoas esteja acima de qualquer busca e acima de qualquer valor dentro da sua igreja, dentro das comunidades. E nós, como cristãos, que vivemos de forma organizada em comunidades, precisamos ter isso diante dos nossos olhos também, porque esta é a verdade que agrada ao Senhor. Vamos para o Evangelho de hoje, em Mateus 23, nós vamos encontrar Jesus Cristo falando sobre isso. E Jesus Cristo denunciando essa estrutura de novo de igreja que estava montada no seu tempo, dentro da qual havia muita perversidade, muitas coisas que não agradavam a Deus.
mestres e fariseus que tinham autoridade para explicar a lei de Deus, e diz assim, quando eles explicam a lei de Deus, quando eles pregam a palavra de Deus, vocês devem sim obediência a eles. Na verdade, não é obediência às pessoas, mas ao que elas anunciam. Se ele anuncia a palavra de Deus, deve ser respeitado. A palavra de Deus deve ser respeitada. E por isso mesmo Jesus Cristo ele desdobra um pouco isso aqui, ele diz, enquanto estão anunciando o Evangelho, vocês devem obediência ao Evangelho, mas não imitem as coisas que eles fazem. Porque na época de Jesus o que estava acontecendo, o problema é que os pastores pregavam de um jeito e viviam de outro. Os profetas anunciavam um evangelho e praticavam outro tipo de vida. E isso estava em desarmonia. E Jesus Cristo está chamando a atenção, o que realmente interessa, o que importa, o que agrada a Deus é a palavra. Mas esse tipo de vida que eles estão vivendo aqui não deve ser imitado. Eles não fazem o que ensinam, diz lá no versículo 3. Por isso não devem ser imitados no seu jeito de viver. E no versículo 4 e 5 ele diz, vivem de aparências, conhecem a palavra, mas não a praticam, se vestem liturgicamente, mas não respeitam, sentam-se nos melhores lugares, excluindo as pessoas, gostam de ser em destaque, gostam de bajulações, querem ser chamados de mestres e de líderes, mas não têm uma vida adequada diante do Senhor. E por isso Jesus diz, nem deveriam ser chamados de mestres, que mestre só tem um, nem deveriam ser chamados de líderes, porque líder só tem um, e é o Senhor Jesus Cristo mesmo, que é o nosso mestre e o nosso líder. O que deveria sim ser anunciado é a palavra desse mestre, a palavra desse líder. O nosso mestre e o nosso líder é o Messias. E aí Jesus conclui ali no versículo 11, dizendo, entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Isto é o que agrada ao Senhor. Quem se humilha será engrandecido. Esta é a vida que agrada ao Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós conheçamos o nosso lugar, que nós conheçamos as nossas responsabilidades, que nós sejamos responsáveis por aquilo que ensinamos e que nós possamos fazer com que as coisas andem juntas. O que ensinamos e pregamos e o que fazemos. E cada vez que nós dissociamos isto, que eu como pastor dissocio isso, ensino de um jeito e prego de outro, eu estou desmerecendo essa função pastoral. Enquanto estou anunciando a palavra de Deus e estou fazendo corretamente, tenho sim o respeito das pessoas. Mas quando vivo de forma desarmônica da palavra de Deus, não devo ser imitado, não estou sendo um bom exemplo. Devo me arrepender, devo pedir perdão, devo buscar com Deus uma forma de fazer com que as coisas se sintonizem e andem juntas. Esta é a vida que agrada ao Senhor. Uma vida coerente entre palavra, verdade, justiça e vida. Essas coisas precisam andar juntas. E é o que Deus está ensinando para nós aí nesse texto. Agora o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto lá em Tessalonicenses, quando ele fala na primeira carta, capítulo 4, ele diz, finalmente, irmãos, agora ele vai fazer então a sua pregação, que vocês sejam completamente dedicados a Deus. É o que nós esperamos. Fiquem livres da imoralidade, porque isso não agrada ao Senhor. A imoralidade, aí o Paulo vai especificamente para dentro do casamento, entre marido e mulher. Ele cita isso, que o esposo deve ter respeito pela sua esposa, e ali dentro do casamento não deve ter espaço para a imoralidade, porque não agrada ao Senhor esse tipo de prática. Que cada um saiba como vive com a sua esposa e que viva com respeito. É o que ele diz no versículo 3. Então esse é um tipo de vida que agrada ao Senhor. Quando dentro da família há uma consciência de respeitabilidade um para com o outro. Isto agrada ao Senhor. E aí ele diz agora no versículo 6, que ninguém prejudique o seu irmão. Além da relação de marido e mulher, as pessoas que fazem parte dessas relações, os amigos, parentes, vizinhos, que são os irmãos da fé, que ninguém prejudique o outro, porque isso não agrada ao Senhor. Ninguém desrespeite os direitos dos outros. Os direitos devem ser preservados. Justiça e direito devem ser conjugados paralelamente dentro da igreja, entre as pessoas. E amor pelos irmãos.
E finalmente no versículo 11 ele diz: procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho. Esta é a vida que agrada a Deus. Que Deus nos ilumine e que Ele nos instrua através dessas palavras para que nós possamos de fato evitar as coisas que quebram a nossa identidade com Deus e cultivar as coisas que fortalecem a nossa identidade com Deus. Esse é o grande desafio e para isso nós precisamos nos ajudar. Como irmãos, precisamos olhar uns para os outros, precisamos chamar ao arrependimento aqueles que estão desviados, precisamos dar oportunidade de arrependimento para aqueles que precisam corrigir, precisamos encorajar uns aos outros para podermos buscar esses caminhos e evitar as coisas que não agradam ao Senhor, porque elas estão muitas vezes em nosso meio e nós temos a grande responsabilidade de viver de forma agradável ao Senhor. Então que Deus te fortaleça, me fortaleça para que juntos nós possamos ser fonte de inspiração uns com os outros e sempre olhando para o modelo principal que é o nosso líder e mestre, o Senhor Jesus Cristo, que Ele nos inspire para uma vida que verdadeiramente agrade ao Senhor. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignaste dar. Faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Olá, meus amigos, vamos ao encontro dos nossos aniversariantes e vamos procurar então aqui no nosso aplicativo da comunidade. Do mês de outubro, do mês de setembro, de outubro, nós temos no dia 29, tivemos aniversário do Mateus Dittberner Weber, dia 30, aniversário do Gilberto Henrique Bielefeld, dia 31 da Débora Marafiga, e agora vamos para novembro, onde nós vamos encontrar dia 2 de novembro a Sula, dia 3 de novembro o Paulo Wurzel, e dia 3 também a Heloísa Silva e a Clara Bender e a Irene Rost Fernandes. Esses todos são aí no dia 3 de novembro. Esses são os aniversariantes que temos na nossa listinha aqui atualizada no nosso aplicativo da comunidade. Se você não tem um aplicativo ainda, você pode pedir essa conexão com uma senha para a diretoria da comunidade e eles vão ajudar você a instalar esse aplicativo que tem todas as nossas atividades e a agenda das atividades e essas outras informações, como por exemplo os aniversariantes aí. Aí você pode pedir e o pessoal vai te ajudar a instalar isso lá, certo? Agora vamos aqui aos nossos pedidos de oração. Nós temos um pedido de oração de gratidão da parte do Vitor Araújo por uma situação de trabalho, uma novidade no seu trabalho lá, queremos agradecer com ele. Queremos pedir pela namorada dele, a Tairine, que também passa por um momento um pouco delicado lá, pedindo força e proteção de Deus para a vida dela. Seguimos pedindo com a Fanny, também pela saúde da irmã dela, que foi submetida a uma cirurgia de cataratas agora no dia 1º. E seguimos orando com a Gladys Farr, com os seus familiares, 3 familiares lá com situação de saúde delicada, bastante grave. Estamos com vocês aí orando e pedindo que Deus os fortaleça e os mantenha alinhados aí nas bênçãos dele. Esses são então os pedidos que nós temos por essas pessoas. Nós queremos fazer a nossa oração. Quero agradecer também a Deus pelas bênçãos na vida da Ana Carolina, minha filha,
por ter passado já o momento mais difícil aí que ela passou. Que Deus esteja presente contigo aí e te abençoe, te dê novos tempos com mais esperanças e mais qualidade de vida. Então, por todos, nós vamos orar agora diante do altar do Senhor. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós lembramos com carinho as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, nossos irmãos da fé que comemoram ou comemoraram mais um ano de vida. Te pedimos a Deus que sejas paciente, amoroso e cuidador com todos esses irmãos, permitindo que eles possam desfrutar do teu cuidado, da tua paz e proteção. Que os teus santos anjos estejam com cada um, trazendo a eles tranquilidade, serenidade, sucesso e também que possam permanecer firmes na fé, na certeza de serem por ti guardados, amados e protegidos. Concede-lhes esperança, concede-lhes firmeza, concede-lhes felicidade, alegria e paz. Que tenham muitos anos de vida na tua presença. Também oramos por aqueles que estão em situação de dificuldade na saúde. Pedimos teu olhar especial pelas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão enfrentando nesse momento grandes provações da sua saúde. Pedimos que tu estejas ao lado de cada um dos doentes e também de seus familiares, para que possam se amparar, se ajudarem mutuamente e assim crescerem no teu amor, na tua graça e poderem, com a presença dos teus santos anjos, vencerem esses momentos de dificuldade e provação. Aos que já passaram por esse momento e que estão melhores agora, nós também estendemos aí a nossa oração de gratidão com eles por todas as bênçãos alcançadas, por tu teres sido um Deus protetor e cuidador em todos os momentos de dificuldade desses irmãos e irmãs. Concede a tua graça, o teu amor, a tua paz e a tua proteção. Pedimos também, ó Deus, que tu estendas a tua mão sobre os leigos do nosso distrito, que estão reunidos no final de semana em congresso distrital em Canoas, que eles também possam desfrutar lá de cuidado, amor e proteção, que as palestras, estudos e cultos sejam uma bênção na vida de cada um desses teus servos, que te buscam através desses encontros. Abençoa os pastores, abençoa os leigos e a todos aqueles que estarão juntos nesse final de semana. Concede a tua graça, a tua paz, a tua bondade sobre todos nós, estendendo sobre nós o teu manto de justiça e amor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.